como Tarzan sensita, impossível. Ô Marrinha, que faz com um cara desse? Ele podia ter usado para ficar na figura do Tarzan, né? Dizer, é como a Jane sem o Tarzan. Estava bem resolvido, né? Porque, enfim, comparava o Brasil ao Tarzan e não, ele foi buscar a macaca. Mas ele pensou, você reparou que ele deu uma parada para pensar o que queria dizer? Ele foi meio surpreendido com a pergunta. Mas ele deu uma respirada assim, né Marinha? Para ir falar essa batatada. Assim, vamos lá. Primeiro, eu acho que desde que aconteceu o caso Luiz, os clubes brasileiros começaram a pressionar com a questão do racismo, de pedir novas medidas, e aí a gente pode até discutir quais seriam as punições possíveis, mas isso, a Conmebol estava pressionada, e por isso ele fez aquele discurso. Não é um discurso comum da Conmebol. Ela entendia que o normal era fazer simplesmente as punições, por isso que ele falou em português, era como se fosse uma resposta. Posteriormente, o que eu acho que a gente revela é assim, uma declaração muito infeliz, né? Muito infeliz, no momento, por conta do contexto, e eu acho que a gente tem que considerar que tem uma diferença cultural grande entre nós brasileiros e o restante da América do Sul. E isso tem a ver com o racismo, que o Brasil... Quer dizer, o racismo existe igual em todos os países, mas aqui a gente criou leis e estamos tentando combater, tem um movimento antirracista forte, e essa cultura não chegou lá. Então, muitas das vezes, tanto na Conmebol quanto em outros países, tem uma compreensão, e essa eu estou dando a visão aqui, de que é uma frescura do Brasil. Que, olha, os caras não podemos de fato, somos contra o racismo e tal, não sei o quê, mas isso aqui, mas a gente está punindo e também é como outra provocação qualquer. Então tem um choque cultural aqui que está causando uma grande coisa, uma disputa dentro da América do Sul. O Alejandro, eu até o conheço e tal, ele não é racista. Porém, tem essa expressão no Paraguai que é usar Tarzan e Cheetah como se fosse Robin e Batman, sei lá, como se fosse isso. E ele, obviamente, não teve digamos, a fineza e a noção para perceber que tinha um contexto ali que era uma declaração que ficaria completamente problemática dentro do que estava posto o contexto. Então, aí, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui de choque cultural. O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Boazzi, foi lá e cobrou o presidente do Cerro Porteño, Zag, né? O sobrenome dele é Zag, de uma forma forte. Os paraguaios estão extremamente incomodados, dizendo que ele foi grosseiro e tal. Você olha o vídeo, como brasileiro, eu acho que foi um diálogo normal em que ele está cobrando ali normal. Mas os paraguaios estão entendendo que foi uma coisa ofensiva, agressiva. Então, tem uma animosidade, fruto também de questões culturais, fruto dos outros países não terem ainda entrado numa coisa de combate ao racismo. E aí, como eles estão, digamos assim, respondendo? Está virando uma guerra de ataques. Os 4 países, Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai, foram reclamar na Conmebol, dizer que a violência da PM brasileira estão batendo nos torcedores, que é verdade. Não é verdade para o caso lá que o maluco do presidente do Peñarol está falando, né? Mas isso aí a Conmebol reconhece, que o caso do Peñarol é um caso totalmente à parte, que os caras vieram aqui, fizeram uma zona e aí acabaram sendo presos. Mas em outros casos é verdade. Já teve um argentino que tomou um tiro no Maracanã, já teve 2 argentinos, que aí não foi no caso da polícia, que tomaram um tiro na praia do Rio de Janeiro. A polícia do Brasil é violenta mesmo e tem sido violenta. Então, você está com uma animosidade crescendo. De um lado, um reclamando de racismo e o outro dizendo que os brasileiros são violentos. E, Marrinha, no caso do Paraguai, não nos esqueçamos, há uma dívida impagável do Brasil com o Paraguai por causa de praticamente o genocídio que o Brasil fez na Guerra do Paraguai. Né? Destruiu o país. Né? Eu não acho que estivessem pensando necessariamente nisso. Não, mas tem, quando você sei, mas tem isso aqui no inconsciente. Você vai buscando todo esse caldeirão, aí a pessoa, de repente, vai estar alguém falando assim, o Rodrigo está passando pano. Eu só acho que a gente tem que entender o contexto todo cultural do que está acontecendo dentro da coisa. Não é que os clubes brasileiros tenham que tirar o pé do acelerador para de pedir mais coisas, de pressionar, é assim que a coisa vai andar. Mas eu acho que a gente também tem que entender o porquê que acontecem determinadas coisas e determinados movimentos.
e vai, em algum momento, esses dois lados, os brasileiros e os outros sul-americanos, vão ter que entrar em uma concertação e alguma espécie de acordo. Eles vão ter que começar a combater o racismo de uma forma mais dura e a polícia brasileira vai começar a parar de bater. Tem um texto aí, olha lá. Ele pedindo desculpas. O pedido de desculpa. Pedido de desculpa, né? Sim. Ele diz, em relação com as minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol é impensável a Conmebol sem a participação de clubes dos seus 10 países membros. Isso surgiu, né, para a gente dar contexto, porque a Leila ameaçou dizer que os clubes brasileiros poderiam se desfiliar e se filiar com o CACAF, o que é, vamos ser sinceros aqui, uma coisa completamente inviável, né? Primeiro que os clubes brasileiros, na verdade, são filiados à CBF. A CBF precisaria se desfiliar da Conmebol e procurar a CONCACAF. É um negócio que não é um cenário real. Eu queria colocar uma questão que eu acho que nós já falamos do presidente da Conmebol, agora tem essa nota, ele tentando pedir, se esclareceu. Ele até usou o que o Marrinha estava falando, é uma expressão popular. Isso, eu fui perguntar lá exatamente essa era a explicação que ele deu ali internamente. Mas o que é lamentável e triste de tudo que nós estamos falando, tem a ver, foi a torcida do Palmeiras. Flamengo, quando o jogo contra o Palmeiras, a decisão do Sub-20, xingar o menino, o Luigi, chamando de chorão. Ou seja, preconceituosos, racistas também, atitude racista. O garoto foi uma coisa emocionante, rara. Você viu um jovem, a declaração dele, aquela entrevista que ele deu, e ele é tratado assim por torcedores e adversários de time brasileiro. Eu ia perguntar ao Marrinha se ele tinha notícia de alguma atitude da direção do Flamengo em relação a esses torcedores. São torcedores do Flamengo que moram no Paraguai? São torcedores brasileiros que moram no Brasil? Você tem alguma informação, não? Não, sobre a atitude da diretoria, não. Eu concordo com o Trajano que foi realmente uma atitude lamentável. Porque justamente entra nesse campo que a gente está falando aqui, de tratar o racismo como se fosse uma coisa de provocação de arquibancada, que não é provocação de arquibancada. E que é essa visão que muitos a maioria, eu diria, corrente nos outros países, de que o racismo é uma coisa, o cara tá ali fazendo. E eu acho que é isso que tem que ser mudado, esse tipo de mentalidade. Como que vai ser feito, eu não sei. Mas o Marrinha... É por isso uma coisa para o cara que faz isso ter alguma coisa vexatória no estádio. Eu acho que esse seria um caminho, entendeu? Ele cometeu um negócio ali, parou o jogo, ele é retirado com um holofote em cima dele, vai responder alguma coisa, mesmo que não tenha a lei, que esse é um problema, não tem a lei nos outros países, mas tem que ser tratado como uma coisa, esse cara vai passar um vexame se ele fizer isso aqui. Mas então, é por isso que não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista e propor medidas antirracistas. Esta questão da provocação, tratar como provocação de arquibancada, o melhor exemplo que eu vi nos últimos anos foi aquele torcedor do São Paulo, com uma camiseta de Leônidas da Silva, o diamante negro, ídolo do São Paulo, xingando um torcedor do Fluminense de macaco. Lembra disso? Quer dizer, se fala, como é que fica? Uma pergunta também que eu queria saber a resposta. Aquele torcedor que xingou o Luigi com o filhinho no colo, o que aconteceu com ele? Nada. Foi preso, vai ser proibido? Não, é como disse o Marrinha, não tem uma legislação antirracista no Paraguai, isso não é crime no Paraguai. O João Paulo Sampaio, né, que é o coordenador de divisão de base do Palmeiras, ele falou que foi lá denunciar para a polícia e a polícia falou que não fez nada, porque justamente não tem lei, não tem nada que diga que... O que aconteceu com ele foi que só que o Cerro excluiu ele, né? E aí você vê, inclusive, no diálogo lá do vice-presidente do Palmeiras, o Boazzi, com o presidente do Cerro, o Boazzi está dando meio que um sermão nele, e o presidente do Cerro fala... concordo, você tá certo e tal, não sei o quê, mas não é proativo. É isso que o Juca fala, é a diferença de você não ser racista, mas você também não é antirracista, você não combate.
a coisa, né? E enquanto o que os clubes brasileiros estão tentando, pelo menos nesse primeiro movimento, é esse combate. Eu só tenho dúvida, que a gente já colocou aqui, a questão da punição, entendeu? Porque se ficar expulsando todo clube que tiver um ato como esse, Acabou. o Atlético Mineiro não teria disputado a final da Libertadores no ano passado. Isso. E isso era Isso. justo? Eu não acho que Isso. era justo, entendeu? Isso. Olha aqui, o Justiniano Meyer diz o seguinte: meus caros, não há como. Vocês não vão querer criar uma bolha dentro dos estádios? Regiões da Espanha, da Itália, da Rússia, etc., desde sempre tiveram manifestações racistas. O torcedor nunca irá desligar de algo que vem de dentro do seu seio. Meyer, é o seguinte: se conforma com isso quem quer. Quem não se conforma, luta contra. É uma luta quixotesca? Talvez seja.